3 meses no São Paulo, tá? O foco dessa gestão é o corte de gastos e também na implementação ali da chamada regra de ouro. Essa tal regra de ouro, ela é voltada para o controle mais rígido das finanças, né, do clube. Algumas são as prioridades da diretoria atual e da gestão, né? Entre elas a revisão de contratos comerciais e a eliminação ali de benefícios internos, como por exemplo o uso aí do cartão corporativo, que foi ali alvo de polêmica na gestão anterior, com gastos inexplicáveis, né? Gastos pessoais, inclusive. Os resultados ali da nova gestão já apareceram, né? No primeiro mês, por exemplo, o clube teve uma economia de 4 milhões de reais. O mês de janeiro foi fechado com 11 milhões de reais acima do previsto no orçamento. A folha salarial também diminuiu, foram uma diminuição de 20 milhões de reais por ano, mesmo com a chegada de novos reforços. São Paulo também tem acordo aí com atletas já na nova gestão em relação aí à questão de atrasos. A gestão Assis colocou um fim nos atrasos de direitos de imagem. Até aqui, o clube paga rigorosamente em dia aos atletas. O São Paulo ainda negocia com novos patrocinadores, o que anima por novas receitas no clube. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre a gestão Maci. Você tá gostando dessa nova gestão? Tá fazendo um bom trabalho? As escolhas ali, as medidas adotadas pela gestão são boas? Na sua visão, comente aqui abaixo. Eu quero saber a sua opinião aí, tá? E ontem recebemos uma notícia preocupante ali para o time, principalmente pro jogo de amanhã contra o Juventude, jogo de ida das oitavas de final da quinta fase ainda da Copa do Brasil. Acho que é a quinta fase, né? Daniel Bobadilla não treinou ontem, ele foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein. O volante relatou uma indisposição após retornar do Rio de Janeiro, após a partida contra o Vasco, né? Um exame realizado no jogador diagnosticou ali um quadro de gastroenterocolite aguda. Eu nunca nem vi falar sobre esse negócio aí, mas tá aparecendo aqui na legenda pra você ver direitinho, tá? O Bobadilla não está totalmente descartado por 3 meses no São Paulo, tá? O foco dessa gestão é o corte de gastos e também na implementação ali da chamada regra de ouro. Essa tal regra de ouro, ela é voltada para o controle mais rígido das finanças, né, do clube. Algumas são as prioridades da diretoria atual e da gestão, né? Entre elas a revisão de contratos comerciais e a eliminação ali de benefícios internos, como por exemplo o uso aí do cartão corporativo, que foi ali alvo de polêmica na gestão anterior, com gastos contra o Juventude pela Copa do Brasil a 7,15, ingresso baixa, o Macis diminuiu, tem ingresso aí por 15 reais, rapaz, era 25 reais ingressos. Mesmo assim foram vendidos apenas 15 mil ingressos, o que mostra o rompimento de torcida com a diretoria, principalmente, né? Com o momento do São Paulo atualmente. Parabéns aí ao Rui Costa, ao Rafinha e o Macis pelo que fizeram. Pode colocar o ingresso gratuito, que a torcida não vai comparecer, mesmo no feriadão. Bom, caso fique de fora, o Bobadilla será o terceiro desfalque para o setor de meio de campo do São Paulo, que já conta aí com Pablo Maia com fratura no rosto e o Marcos Antônio com lesão muscular na coxa, tá? Roger Machado então terá ali que ver algumas opções para o setor, mas tem ali o Negruti, tem o Luan como opção, até mesmo o Jordan, o Cauli pode ser improvisado, fazendo ali também uma função como um segundo volante, né, quem sabe, não sei. Em contrapartida, o São Paulo terá o retorno ali de Rafael Tolói e o Lucas Amon, que estavam suspensos no jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, estão de volta, tá? No meio de campo, quem que você colocaria caso o Bobadilla não atue? Colocaria o Negruti, o Jordan, o Luan ou até mesmo o Cauli? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que o Danielzinho já está aí na vaga do Pablo Maia e tal, aí tinha o Bobadilla e o Luciano junto com ele, como o Bobadilla lesionou, então vai ser Danielzinho, Luciano e falta mais um no meio de campo, e aí fica ali a questão do treinador escolher quem vai colocar, né, e tem uma nova opção aí que o Roger Machado descobriu, após eu ficar falando aqui o tempo todo, mas ele que descobriu, vamos colocar na conta dele, né, mas eu sugeri aqui há alguns meses, né, e essa sugestão finalmente ela foi ouvida, né, na verdade não sei se foi ouvida, mas tá acontecendo agora. Moreira, lateral direito de ofício, está agradando a Roger Machado, mas não na lateral, né? E sim no meio de campo, conforme a gente aqui no canal sugeriu, já faz um tempo no canal, neste canal aqui, que é o principal, e também no canal secundário. O Moreira tem treinado como meia com o Roger Machado e o Roger está gostando muito do desempenho dele nos treinos, tá? Pode ser aí mais uma opção para o setor de meio de campo nos próximos jogos, principalmente por conta das lesões de Pablo Maia e Marcos Antônio, e agora com o possível desfalque de Bobadilla. O Roger avalia o Moreira como muito esperto e profissional. O treinador entende que o jovem encontrou um atalho para ganhar o seu espaço no time. Moreira também pode atuar como lateral esquerdo, um jogador muito versátil. O único problema do Moreira é a questão de lesões mesmo. É um jogador que se lesiona bastante, não consegue ter uma sequência de 10 jogos e já tem problema de lesão, né? Impressionante. Mas em plenas condições físicas, é um jogador de muita técnica, é um jogador que pode agregar muito no time. E se fosse jogar só na lateral direita, seria titular absoluto em plenas condições físicas, tá? Pra você, o Moreira pode render no meio de campo, é uma boa alternativa ali para o setor. Comente aqui abaixo a sua opinião, tá? Continuando com as informações, rapaz. Membros da torcida organizada independente estiveram no CT da Barra Funda. O presidente
presidente Arrim Assis foi fortemente cobrado por eles lá na entrada do CT, tá? A cobrança veio de forma pacífica, mas uma conversa bem direta, tá? A Independente pede a demissão de Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo. Eles entendem que o Roger Machado não é o maior culpado, né? Até dizem que, pô, coitado dele, coitado do Roger, mas o maior culpado para as organizadas é o Rui Costa, e para eles, das organizadas, da Independente no caso, o Rui Costa é quem tem que ser demitido. Fazer nós passar essa vergonha que a gente passou aí. O dia da aniversário da torcida de 54 anos. Nós voltar lá, cantar mais do que a torcida do Vasco. Esses lá, e hoje o técnico aqui é um coitado, viu? É um coitado mesmo. Sabe que ele vai ser mandado embora? Pro Crespo. Ó, vamos pôr o povo todo seu. Ele é o mesmo cara. Mandado embora? Esses caras têm vergonha na cara. Esse é o Rui Costa aqui também, ó. Esse é o Rui Costa se fudendo. Dá. Tem que mandar embora o Rui Costa. Ó, o Rui Costa tem que mandar embora. O Rui Costa agora vai chegar lá e pedir a saída agora do técnico do Roger. E o Rui Costa que trouxe o técnico. O técnico não é o culpado, assim como o Rogério Ceni não era o culpado na época, assim como o Crespo não era o culpado, assim como o Juventude não era o culpado. E o jogo sujo, olha aqui, presidente. O jogo sujo só pra nós, sabe por quê? Vai lá organizado e derruba os caras. Vamos derrubar o técnico? Aí, ô, presidente, Rui, ó, manda o Rui embora. Faz favor, manda o Rui. Ó, sabe por quê? Porque, ó, presidente. Presidente, vamos lá. O Roger tem que ir embora. Tem que ir embora. É fraco. Sabe por quê? É fácil nós chegar agora e mandar o técnico embora. E o Rui Costa, ó, vamos começar o zero, sabe qual é o zero? Não adianta, ó, defendemos o Rogério Ceni, defendemos o Juventude, defendemos o Crespo. Aí chega um outro, a pessoa faz, vai lá organizada, faz o jogo de segundo. E viemos aqui, sabe pra quê? Pra fazer essa vida diferente. Antes de mandar o técnico embora, tem que mandar o seu Rui aqui, certo? Manda o Rui embora, presidente. Vale ressaltar que o Arrim Assis, rapaziada, mostra muita seriedade, muita coragem, né, pra conversar com o pessoal das organizadas, né? O novo presidente, ao menos, respeita o torcedor e os ouve, né? Aqui, algo que o Júlio Casares, por exemplo, desde o início da sua gestão em 2021, nunca fez. Você nunca viu o Júlio Casares tomando o dedo na cara, sendo cobrado fortemente, mas dando a cara a tapa, baixando o vidro do carro e conversando com os caras tete a tete. Já a terceira, quarta vez que eu vejo o Assis conversando com o torcedor. Então, essa postura do Assis, pelo menos de ouvir os torcedores, já é digno de elogios. Eu tenho minhas críticas ao Assis, muitas críticas, mas essa postura de ouvir os torcedores, pra mim, é uma postura digna, honesta, tá? Os membros das organizadas, inclusive, foram liberados para entrar no CT do clube, tá? Eles conversaram ali com o elenco nas arquibancadas após o treino. O gerente esportivo, Rafinha, esteve presente durante toda a conversa. Foi fechado um pacto de maior entrega dos jogadores e melhora do desempenho em campo. O principal alvo da cobrança da organizada novamente foi pela demissão de Rui Costa. O Rui Costa foi o principal alvo da organizada, tá? A reunião durou mais ou menos uns 40 minutos e não contou com a presença tanto do Rui Costa quanto do Roger Machado, essa é a informação inicial. Mas o Roger ficou assustado com a cobrança ali da torcida, viu, rapaziada? Amanhã no canal secundário eu vou te contar mais detalhes sobre isso. A Independente deve pressionar nos próximos dias ainda mais o Assis pela demissão de Rui Costa. O site da Dragões da Real fez uma matéria ali, um forte desabafo e alertou, abre aspas, Roger só veio por causa da vaidade de Rui Costa e o resultado é trágico. Se o Roger continuar no comando do time, em breve o São Paulo vai estar lutando contra a zona da degola, fecha aspas. Já a Falange Tricolor, outra organizada, um pouco menor, mas muito importante, né? Foi muito importante, inclusive, na década de 80, 90, se não estiver enganado, a torcida Falange, ela foi direta e reta, pedindo a demissão de Rui Costa, abre aspas. Rui Costa, um dos poucos que ainda restam da gestão Casares. Acabou a paciência, vaza, fecha aspas. Então, é uma questão mesmo da torcida que, claro, cobra o Roger Machado pelo desempenho do time, pelos resultados, isso é normal cobrar o treinador, mas entendeu que o Roger não é o principal culpado e que quem tem que sair antes do Roger é o Rui Costa. E esse é o pensamento que tem que prevalecer. E acabou. Faço-lhes uma pergunta, torcedor tricolor, pra você. Quem tem que sair? O Rui Costa? O Roger Machado? Ou os dois? Comente aqui abaixo. Eu já falei pra vocês sobre a estratégia suja nos bastidores de demitir o Rui Costa primeiro pra enfraquecer o Roger Machado e depois demitir o Roger. Tem essa questão ali que tá acontecendo. E a pressão pela demissão do Roger Machado, ela é enorme, né? O São Paulo mantém ali o treinador por alguns motivos. Um deles é a questão financeira, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né? Hoje temos mais detalhes sobre essa questão aí financeira da decisão da diretoria São Paulina, porque o São Paulo teme, de acordo com o All Sport, o São Paulo teme um prejuízo, né? Ficar no prejuízo com a demissão do Roger Machado e sem comando no futebol. Se o Roger cair, o Rui Costa já afirmou que vai sair. E eu falei pra vocês no vídeo de ontem,
e venho falando há muito tempo sobre isso também, né? Vale ressaltar que a multa rescisória de Roger Machado, e é aqui que tá a novidade, a multa rescisória está na casa dos 2.100.000 reais, equivalentes a 3 salários do técnico, né? O São Paulo, então, teme o prejuízo para fazer essa rescisão ali, devido a esses valores. Contudo, o Rui Costa e a diretoria do São Paulo não pensaram duas vezes em demitir o Crespo pagando 4 milhões de reais de multa rescisória. Não pensaram duas vezes, aí é a outra gestão, mas teve a anuência do Rui Costa também, em demitir o Zubeldia pagando 4 milhões de reais pela multa rescisória, e tantos outros treinadores que ele demitiram pagando multa rescisória. Só pra você ter uma noção, o São Paulo tem uma dívida somada com Crespo e Zubeldia na casa dos 7 milhões de reais. E aí, se fosse demitir o Roger Machado, seriam mais 2 e pouquinho, quase 10 milhões de reais só com dívida com o treinador. O São Paulo não chegou, o São Paulo não dobrou a dívida atual do clube à toa. E o Rui Costa, junto com Casares e Belmonte e companhia, tiveram total ali envolvimento nessa evolução das dívidas do clube, né? Para além da demissão do Roger Machado, o São Paulo também não tem um plano para quem seria ali o novo diretor executivo de futebol na saída do Rui Costa, porque, como eu já falei, o Rui Costa deixou claro, se o Roger cair, se o Roger for demitido, eu vou embora. E aí, quem viria para ser o substituto do Rui Costa, né? Então tem essa questão também, ou seja, o São Paulo hoje vive um dilema, uma pressão muito forte, interna e externa, e também tem essa questão ali, quem eu vou trazer? Quem que eu vou trazer pro lugar do tal? Entendeu? O Arrimaci segue pressionado nos bastidores e pela torcida que querem a demissão do Roger Machado e do Rui Costa. A Rafinha também vem sendo alvo de cobranças, já que junto de Rui Costa, ele ali meio que bancou a contratação do novo treinador. O entendimento é que a dupla precisa bancar o projeto, né, esse grande projeto. As críticas principais são direcionadas ao diretor executivo Rui Costa. Neste canal aqui, eu já venho falando há semanas que o Dorival Júnior é o principal alvo do São Paulo neste momento e é o principal alvo internamente. Conselheiros pedem a contratação do Dorival Júnior já há muito tempo, como eu já venho trazendo informação. E hoje, pela manhã, André Hernan trouxe a mesma informação que eu já venho falando pra vocês aqui há semanas. Caso o Roger Machado seja demitido, Dorival Júnior será a prioridade do São Paulo no mercado, tá? Contudo, o Dorival é visto como um treinador caro, né? E estaria hoje, atualmente, né, fora da realidade financeira do Clube do Morumbi. Isso acabaria ali demandando também um poder grande de negociação e um projeto atraente para o treinador, né? Fora que o São Paulo ainda tem uma dívida de 1 milhão de reais com o Dorival Júnior, gente, olha só. E aí, você teria que negociar essa dívida dentro do novo contrato, caso o São Paulo contrate o Dorival Júnior, né? Os entusiastas de Roger no São Paulo acreditam que uma vitória amanhã contra o Juventude pode acalmar os ânimos tanto nas arquibancadas quanto também internamente, né? Um tropeço, no entanto, pode significar grandes mudanças internas no tricolor. Podemos ali ter uma demissão dupla, Rui Costa e Roger Machado. Caso isso aconteça, Dorival Júnior se torna o plano A do São Paulo no mercado para substituir o Roger. Dorival trata uma proposta do São Paulo como sendo irrecusável. Você é a favor da volta de Dorival Júnior? Comente aqui abaixo a sua opinião. Obviamente, gente, que os contatos com Dorival Júnior já estão rolando. Eles vão negar, vão falar que não existe nada, não sei o que, mas já estão rolando. Isso é um fato. São Paulo já contatou o Dorival Júnior. A pressão em Roger é muito grande. E se o São Paulo ganha a mano Juventude, ganha do Mirassol no sábado, é mais que obrigação. É obrigação ganhar do Juventude e é obrigação ganhar do Mirassol. Nada novo sobre o sol. Agora, a pressão, ela não pode diminuir. Mas pra mim, a pressão ela tem que ser muito mais no Rui Costa, pela demissão do Rui Costa, do que pela demissão do Roger Machado, que pra mim é um treinador fraquíssimo. Mas ele, coitado, ele foi colocado aí. Quem o trouxe, que tem que ser punido, e punido com a saída. Bom, e pra finalizar o vídeo, São Paulo avançou ainda mais pela renovação de contrato de Jonathan Calleri. O novo vínculo é válido, ou será válido, né, até o final de 2028, com cláusula que faz aí o contrato ser renovado automaticamente até o final de 2029. Para isso acontecer, as metas estipuladas têm que ser atingidas, tá? Restam apenas ajustes burocráticos antes da assinatura do novo vínculo. Os moldes seguem a mesma linha da renovação de Luciano. São Paulo e Calleri encaminharam nos últimos dias um acordo verbal, então avançou muito, né? Ou seja, detalhes mínimos afastam a oficialização do novo contrato. São Paulo vem em uma série de renovações contratuais, né, rapaziada? Recentemente renovou com o Luciano até o final de 2028, com cláusula até 2029 também. Havia renovado também com o Marcos Antônio até 2030, com o Negruti até 2030, com o Sabino até o final de 2028, né, e por aí vai. O Lucas Moura tem a sua renovação ainda indefinida no São Paulo. As partes voltarão a conversar apenas após a Copa do Mundo. Quanto ao Calleri, ele quer permanecer no São Paulo e tem um sonho. E esse sonho faz com que ele queira permanecer e renovar o seu contrato. Calleri tem o sonho de conquistar a Libertadores da América pelo tricolor e por isso a renovação de contrato avançou ainda mais. Sua renovação contratual ela passa muito por esse desejo de conquistar a Liberta pelo São Paulo. Para você, São Paulo tem mesmo que renovar com o Calleri? Comente aqui abaixo a sua opinião. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Da gestão dele foi tirado, porque ele foi tirado da gestão porque ele contestou o contrato da New Balance, fez alguns questionamentos pro Eduardo Toni lá, e aí os caras não gostam, porque o Macis não gosta, porque é mais um vaidoso, é mais um que não quer ser questionado, é mais um que gosta de puxar saco, então
Eu realmente eu tô cada vez menos esperançoso com o São Paulo, cada vez menos esperançoso com o futuro. Eu tô sendo sincero com vocês. Vendo o panorama eleitoral do São Paulo, são essas pessoas aí, são esses caras que estão aí. Então, eu vou deixar na janelinha, que eu sempre esqueço de falar pra vocês que vai na janelinha, tá? Mesmo com o São Paulo ter aquele jogo horroroso contra o Vasco, tomando a virada no finalzinho, depois que acabou a rodada, a 12ª rodada, milagrosamente o São Paulo deu o 4º colocado. 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, tem 16 gols marcados e sofreu 11. O líder é o Palmeiras, que ganhou mais uma daquele jeito, o Palmeiras, 1-0, com jogador a menos. O Palmeiras é líder com 29 pontos. Aí em segundo é o Flamengo, que ganhou do Bahia, 23 pontos, só que o Flamengo tem um jogo a menos. E o jogo a menos que o Flamengo tem é contra o Mirassol, que é um dos que tá na parte de baixo da tabela. Aí tem o Fluminense, que ganhou do Santos de virada. Eu tava gravando o vídeo, o Fluminense fez o 3º gol. É o 3º com 23 pontos. Aí veio o São Paulo, aí abaixo do São Paulo tem o Bahia, que perdeu do Flamengo. Os mesmos 20 pontos, só que também com um jogo a menos. Então, a gente analisando friamente, não é uma questão de ser pessimista ou otimista, a tendência é o São Paulo ir caindo cada vez mais, porque não tem futebol pra mostrar, o Roger Machado é fraquíssimo, a tendência é ir caindo. Mas nessa rodada, a rodada até que beneficiou, né, porque teve jogo entre os líderes ali, o Flamengo e o Bahia, então ajudou o São Paulo. Aliás, a partida contra o Bahia vai ser disputada lá no Cícero de Souza Marques. Aí você vai me perguntar, Barolo, onde é isso? Em Bragança Paulista. O jogo é no dia 3 de maio, que é um domingo, começa às 4 da tarde, porque o Morumbi vai estar indisponível pro show do The Weeknd. E aí também o São Paulo vai jogar contra o Mirassol no Brinco de Ouro no dia 25 de abril também, por causa de shows. É isso, né? Clube falido, precisando de dinheiro desesperadamente. Agora, eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui, que eu sinceramente, eu sou sincero com vocês, eu não sou um cagador de regra, desculpa a expressão, e nem gosto de ficar falando como, o torcedor tem que torcer, eu não tenho certeza de tudo, eu mudo de opinião toda hora. Eu falo pra vocês, minha vida, e eu não sou exemplo pra nada, absolutamente nada. A gente está discutindo aí a renovação de contrato de alguns jogadores veteranos, né? O Luciano renovou, para mim não renovaria com o Lucigol, até porque não renovaria. Renovar 250 anos, aí se ele bater meia dúzia de meta se transforma em 360 anos. Tem a questão do Lucas, o Costelinha, que eu também não renovaria, porque para mim não vale o custo-benefício, não vale. Se fosse para ganhar aqui um terço do que ele ganha, talvez, mas para mim não entregou nada, é muito mais lenda do que efetivamente o Lucas ajudou o São Paulo, não renovaria. Agora, o contrato do Caleri vai vencer agora, tá vencendo. Então, ele já teria com o São Paulo um acordo verbal. E eu fiquei me perguntando, será que eu renovaria com o Caleri? E aí, sinceramente, gente, eu sendo sincero, colocando na balança, eu não sei. Esses veteranos eu sou contra renovar com todos eles. Arboleda, mesmo quando a Arboleda tava aí, Luciano, Lucas, esses caras não entregaram, eles não entregam, eles não são... O Luciano só faz gol em partida que não vale nada, pra mim não valeria a pena, o custo-benefício. Você gastar o que se gasta com esses jogadores, pelo que eles entregam, pra mim é muito pouco. Só que aí o Caleri, eu não sei qual prateleira eu coloco o Caleri, sinceramente. Nessa prateleira de dispensa, que também é outro que não entrega, ou dentro desse elenco, por tudo que eu tenho falado nos últimos dias, inclusive, da postura que ele tem, né? De ser um cara que se incomoda com derrota, pelo menos ao meu ver. Se incomoda com derrota. Então, eu sinceramente não sei se eu renovaria com o Caleri ou não. Eu acho que desses veteranos aí, o único que eu teria uma dúvida se renovaria ou não é o Caleri. O resto eu não renovaria com ninguém. Até porque, quem que o São Paulo vai trazer? O Caleri, quer queira, quer não queira, por exemplo, esse ano ele tá sendo importantíssimo, né? Ele tá sendo, depois da lesão gravíssima que ele teve, ele tá sendo importantíssimo. E aí, sabe qual é o meu medo? Você não renova com o Caleri e coloca o André Silva de titular. Que é o que tem, o Tapia, esses caras aí. Você renovaria com o Caleri? Deve renovar, assim como deve renovar com o Lucas também. Porque o São Paulo também não tem condição de ir atrás de outros jogadores. Só que aí renova, aí paga a luva, aí um salário absurdo. Eu, sinceramente, não sei. Hoje, se você me perguntar, eu não sei se eu renovaria ou não com o Caleri. Não sei, porque você olha, não tem opção, né? Manda embora, porque no banco de reservas tem o grande André Silva. Aí você renova com ele por 10 anos com o Caleri. Mas o ideal seria não ter apego com o jogador e renovando o elenco, que nem o Palmeiras faz. Ontem eu até usei o exemplo do Dudu no Mesa Redonda, que a gente estava falando do Abel Ferreira. O Dudu começou a fazer doce, o Abel Ferreira falou tchau. Mas é o principal ídolo do século. Que se dane, vai embora. E a presidente falou também, vai embora, não tem apego com o jogador. Desse time do Palmeiras que foi campeão paulista, só 5 jogadores nunca tinham... foram campeões, porque o resto já estavam no elenco campeão de tudo. O resto tudo renovado, eles vão renovando. Só que aí tem dinheiro, tem scout, né? Não tem esquema com o empresário, então o Palmeiras vai e contrata porque tem dinheiro, uma posição que tá carente ali, vai lá e contrata. E a gente, pra mim, esse é um dos motivos que o Palmeiras nada de braçada, e vai nadar por muito tempo ainda, Palmeiras e Flamengo. Ontem a gente tava discutindo no programa, perguntaram pra mim, você acha que vai ser o Palmeiras e Flamengo? Eu falei, de novo, vai ser Palmeiras e Flamengo aí disputando tudo, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro vai ficar entre os dois mesmo, vai ser o mais do mesmo. Você renovaria com o Caleri? O que você faria? Você renovaria? Eu, sinceramente, não sei. São Paulo e Juventude jogam amanhã. Olha que horário lazarento, 7h15 da noite.
Transmissão da Rádio Barolo, tá? E vai passar no Sport TV para alguns lugares e no Premiere, no pay-per-view. Arbitragem Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Auxiliares Vitor Hugo e Mazu dos Santos, do Paraná também. Rafael Trombeta, também do Paraná. E no VAR, Eber Roberto Lopes, também, o de Santa Catarina. O Juventude, 2 vitórias seguidas na Série B. Ganhou do Goiás e o último jogo agora ganhou do CRB. Fora de casa por 1-0, pela 5ª rodada da Série B. Só que aí, mesmo com essas 2 vitórias, é só o 11º na tabela da Série B. Tem 7 pontos e 5 jogos. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Juventude tem. Fez 4 gols, sofreu 4, saldo de 0, um aproveitamento de 46%. O São Paulo fechou a preparação hoje, o grande Roger Machado fez um vídeo, uma atividade tática ali, simulou situação de jogo, parou o treinamento para dar as instruções dele, grandes instruções. E o Bobadilha, como eu falei para vocês, ficou na parte interna, teve um problema intestinal lá, deve ficar de fora. Um provável time: Rafael, Lucas Ramon, que não jogou porque estava suspenso, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias, aí Danielzinho, Negruti, Luan, já não sei se do Bobadilha, não sei. Luciano, aí na frente o Arthur, Luca e o Caleri. Acredito que esse seja o time aí. E hoje teve uma das torcidas organizadas, foi lá, que queria a saída de não sei quem, do Rui Costa. Eles queriam a saída que a torcida do São Paulo quer faz 2 anos, que a gente quer. E eu já falei pra vocês que torcida organizada pra mim não me representa, não me representa. Quem tem que cobrar ou não a torcida organizada, quem paga a mensalidade pra eles, eu não pago. Então, pra mim, eles protestando, indo lá, pra mim não muda absolutamente nada. Eu tô pedindo a saída do Rui Costa já faz 3 anos, e você também, do torcedor comum já cobra isso faz tempo. Eu só tô registrando só tô falando porque é um registro do dia hoje, mas pra mim tem a menor importância, não muda absolutamente nada. Só pra encerrar, gente, queria saber o palpite de vocês pro jogo de amanhã. Eu tô muito preocupado porque pra mim, eu falei pra vocês, o São Paulo não é favorito contra ninguém, contra absolutamente ninguém. Amanhã é muito importante fazer um bom resultado, mas eu tenho medo do show de horror que é assistir o São Paulo do Roger Machado jogar. O Juventude nunca foi um adversário fácil. Aliás, pro São Paulo não tem adversário fácil. O São Paulo conseguiu deixar o jogo com o Boston River difícil e com o O'Rings difícil. Eu imagino que vai ser um jogo difícil contra o Juventude. E eu queria falar pra vocês sobre essa história do Dorival aí. Umas informações que também surgiram hoje, que eu quero falar pra vocês sobre o Dorival. Antes, só aquele recadinho da Gringo pra vocês, o aplicativo. Se você tá com o seu problema no IPVA, precisa fazer suas contas aí, ou quer saber um pouco mais como é que tá a sua situação, né, de carta, multa, licenciamento, IPVA. Até porque também ele vem insistindo num sistema que tem um ou outro bom resultado, mas vem desgastando muito o seu time, ele tem esse problema a mais para essa partida, né? Então ele já não tinha o Lucas, o Pablo, o Marcos Antônio, né? Então ele vai perdendo jogadores, a maratona ela vai provocando essas sequelas também. E os principais problemas são quase todos. O Ferreirinha também, né? Eu tinha esquecido o Ferreirinha, que é um jogador importante para esse sistema novo dele. Mas o principal problema, sem Pablo, que seria um substituto, e sem Bobadilha e Marcos Antônio, ele não tem meio campo para jogar contra o Juventude. Né? É uma loucura. Isso. É uma loucura, mas agora, como você não tem jogador, você jogar com menos jogadores no meio de campo, talvez seja melhor, né? Porque você jogar só com 2. Mas como é que vai fazer? Essa é a pergunta. Não, na verdade, né, Tironi, ele fez um sistema em que os jogadores no meio de campo eles precisam ser multifuncionais. E ele vai perdendo os jogadores multifuncionais que ele tem no elenco. Então não dá para tirar o Bobadilha e colocar o Negruti ou o Luan, né? Os jogadores de meio de campo dele têm que fazer mais de uma função, né? E esses tem os moleques, o Jorge e tal, não sei o que, mas é muito moleque, ele nem experimentou o Jorge ainda, por exemplo, né? Então, o que será que ele vai fazer? Vamos lá, a linha de defesa pelo menos está lá, né? Tá lá, né? O Enzo saiu com problema contra o Vasco, não sei se ele vai estar recuperado, pode ser o Wendel. O Alan Franco, ele está fora, suspenso do jogo contra o Mirassol. Tem isso também, não vai ter mais Morumbi. Então, quem quiser ir no Morumbi, vá amanhã, na terça-feira. Isso. Torcer contra não é uma possibilidade. A Copa do Brasil é muito importante, porque depois não sabemos quando teremos Morumbi de novo. No sábado já é brinco de ouro. Então, ele pode ter a volta do Lucas Ramon, o Alan Franco, o Sabino, em tese está ok, e aí o Wendel ou Enzo. Mas aí, a partir daí é o caos, né? A partir daí é o caos. Então, vamos montar a linha de frente primeiro, que é menos complexa, vai. Arthur Caleri. Arthur Caleri e Luciano. Não, o Luciano tá num bagaço, né? Acho que ele vai jogar, mas tá no bagaço completo, né? Então, eu acho que a linha de frente, né? O Luciano nem faz parte da linha de frente mais. Esse é o problema. O Luciano tem que fazer parte do trio do meio. A linha de frente ele pode repetir se ele quiser. Arthur desgastado, Caleri desgastado e Luca, né? Nos últimos 2 jogos. O problema é o trio do meio. O Luciano tá com a língua lá na chuteira. O Danielzinho também é o que sobrou, e aí ele tem uma vaga para preencher. Eu vendo esses jogos malucos, eu acho que
mais do que colocar um volante, é mais provável que ele coloque o Cauli de segundo volante. Eu acho que ele vai fazer isso também. Completamente exposto, arregaçado, e com um time com uma média de altura ridícula, né? Lembrando que o Juventude joga com linha de 5, né? Com 3 zagueiros e 2 alas. Eu acho que ele vai fazer isso também. Acho que ele vai com o Danielzinho, Cauli, Luciano e os 3 da frente. Aí é mais que 4-2-4, né? Seria aí, como diria Vanderlei Luxemburgo, 4-1-4-1, né? Tem no meio de campo. Isso. 4-1-4-1. volante. Bom, e o... Que drama, hein? E o adversário, o Juventude, está na Série B, não está exatamente bem na Série B, mas vem se recuperando. Não, melhorou, né, bastante, né? Ele conseguiu as 2 vitórias seguidas, deu um salto na tabela, ganhou do Goiás e ganhou a última do CRB fora. O time é treinado pelo Barbieri, ele mesmo, né? E aí ele se encontrou nesse sistema de linha de 5, um sistema mais cauteloso, né? Um desses zagueiros é o Messias, aquele mesmo que passou pelo Santos e tudo mais, que até saiu no intervalo do jogo contra o CRB, é dúvida. Mas os mais conhecidos são 3 ex-São Paulinos, nenhum deles joga. Na verdade, tem 4 ex-São Paulinos. 3 não jogam por ainda terem vínculo com o São Paulo. O Patrick Lanza, o lateral, que estava machucado mesmo, o Ibali, aquele volante mesmo, que é reserva, e sobretudo o Jandrei. O Jandrei vem sendo um dos jogadores mais importantes do Juventude. Foi o melhor em campo na partida contra o CRB. Mas como está emprestado pelo São Paulo, ele não joga, né? Então, o Juventude deve ter no lugar do Jandrei, o goleiro, o Barbieri está colocando... o Juventude está jogando também aquela Copa Sudeste, né? Uhum. E aí ele joga um time alternativo e o Barbieri para colocar o goleiro desse time alternativo, que é o Pedro Rocha, no lugar do Jandrei. E o quarto São Paulino, esse deve jogar, tem sido titular, é o Allan Kardec, aquele mesmo, centroavante. Ele mesmo. Também é da artilharia aérea, né? Um jogador bem alto. Eu acho que essa é uma das questões do São Paulo. Foi contra o Vasco. O São Paulo, além de ser um time vulnerável nesse sistema, ele se torna um time muito baixo. E tomou o pênalti do Vasco quando estava com o zagueiro Sabino fora, né? Essa é uma... Ainda mais para mata-mata, né? Enfim, o técnico é o Roger, não sou eu. E além do time estar desfalcado, aquela história aconteceu contra o Vasco, né? Quando começa a trocar, aí tem que entrar jogadores muito abaixo. Quero ver como é que vai ser nesse jogo, que tem menos ainda, né? Exato. Vai pro banco, mas deve ser os caras da base, né? Praticamente, né? Ainda para o setor ofensivo, você ainda tem ali, para o centro, você tem o André Silva, o Tapia, né? Mas o resto ali é quase só moleque, né? Praticamente só moleque. Quem apita, hein? Apita um árbitro de Série A, mas não dos mais experientes, é o Lucas Paulo Torezinho do Paraná, aquele paranaense meio peito cheio, assim, meio gordinho. Ele é o... E o VAR, que você conhece bem, é o Weber Roberto Lopes, ele mesmo, hein? Olha lá, rapaz. Weber Roberto Lopes, ele mesmo, nossa senhora, resgatado. Enfim. Bom, a torcida que foi lá, organizada, a torcida independente que foi lá, prometeu apoiar, né? Não vai vaiar o time e tal, falou, vamos todos e vamos empurrar o time. Essa Isso, teve a conversa deles com o Rafinha e os jogadores, né? Sem o Roger e sem o Rui Costa e sem o presidente, torcida independente, Rafinha e jogadores, prometendo apoio durante a partida e tudo mais, como vem acontecendo, aliás, em todos os tempos, né? A torcida organizada do São Paulo não vem contra o time nos jogos, né? Deve ter ali um público um pouco superior ao São Paulo e ao O'Higgins, já tinham sido vendidos 15 mil antecipados, é feriado, tá, o preço tá tem promoção, eu acho que entre 20 e 25 mil pessoas no Morumbi. E lembrando que a volta é só lá em maio, em Caxias do Sul. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.